Olá, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam todos muitíssimos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Samantha, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aí renovados da energia da Páscoa. Comeram muito chocolate? Eu não comi nenhum, olha só, não comi nenhum. Às vezes, dependendo do trabalho, né, espiritual que eu tô tendo, realmente não tive vontade, não foi sofrível para mim, eu realmente não comi nenhum chocolate. Espero que estejam todos abastecidos aí nessa Páscoa, estejam renovados nesse feriado, puderam aí descansar e ficar bem. Estamos retomando aqui, né? Fiquei uns dias aí ausente, trabalho e tudo mais, mas estamos aqui retomando com as leituras e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho das energias de maio. Eu quis aproveitar que a gente vai em breve iniciar esse mês, né? Então a gente vai trazer um pouquinho dessas energias para vocês. Energia atual que vocês estão, para você saber se é sua leitura ou não, né? Sempre gosto de fazer assim. Manifestações em maio e algum direcionamento e energias e mensagens do seu eu futuro, de linhas de tempo futuro, o que a gente pode estar trabalhando. Porque dentro da energia do coletivo que eu observo de maio, realmente é um mês aí de algum tipo de dobra, algum tipo de salto quântico ou mudança que muitas energias do coletivo estão sofrendo, de forma positiva, claro, para que a gente possa trazer isso aí para criar novas estruturas, para ver o que a gente pode conquistar até o fim do ano, porque tem muito tempo ainda, tem muita coisa para acontecer e a gente tem que estar nesse movimento sempre. Então, no mais, quem precisar de um atendimento particular, né, quiser um direcionamento na sua energia, basta entrar no link que está na comunidade, lembrando também que as inscrições, esse mês vai ser bem poderosa, né, a nossa meditação do feminino sagrado, de ativação de poderes psíquicos. As inscrições vão até o dia 25 agora, tá bem? Então é só entrar na aba comunidade, tá tudo certinho lá para vocês. Eu mando um beijo no coração de cada um e tenho aqui, espero, né, que a leitura seja uma leitura produtiva e boa e esclarecedora para todos. Até já. Olá, grupo 1, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Grupo 1, muitos aqui podem ser tarólogos, terapeutas, xamãs, bruxos, magos, feiticeiros. Veja onde você se encontra, tá? Psíquicos, médiums, sensitivos. O grupo 1 não é um bloqueio, tá? Que vocês estão agora. Essa energia é bem atual. Vamos ver primeiro a energia atual de vocês. Não é uma energia de bloqueio. Tem alguma coisa aí, algumas coisas e situações que estão estacionadas. Não tô vendo que vocês estão assim num desespero. Então, se vocês são pessoas que vocês estão em algum tipo aí de desespero muito grande, sentem que não vão conseguir alguma coisa, não é seu grupo. Aqui eu tô lidando com um grupo de pessoas aí que se trabalham muito, né, ativamente aí. Vamos ver o grupo 1 aqui, o que tá acontecendo com o grupo 1? A energia atual. Vamos lá. Existe um corte definitivo de muitas energias antigas da sua vida. Esse é um grupo, o grupo 1, vocês estão trabalhando muito ativamente em relação a questões financeiras que eu vejo, de classe de ordem financeira nos últimos meses. Claro que vocês estão trabalhando outras coisas, com certeza, mas o foco do grupo 1, para você entender que é seu grupo, tá? Você tem trabalhado, seja energeticamente, magisticamente, né? De alguma forma em relação às questões financeiras, né? Vocês têm muita energia de prosperidade, mas houve aqui a necessidade de quebrar certas questões internas. É uma luta mais de você com você mesmo, tá? Devido ao seu grau de maestria. Porque fulano, porque ciclano. Esse grupo 1 aqui, vocês já estão um pouquinho além, tá? Eu não tô falando que as energias de outras pessoas, situações, família não influenciam, mas eu tô falando que o grau de espiritualidade que vocês têm já estão um pouquinho além. Então, qual é a energia atual do grupo 1? É um grupo que está rompendo alguma questão, principalmente de 4 semanas para trás e agora para frente, porque a gente está falando de maio, relacionada à tua estrutura financeira, que tá dando uma canseirinha, que vocês estão confiantes, mas que vocês estão meio que num movimento aí disso, não é uma coisa assim que já tá resolvida, tá? Seja um aspecto burocrático, externo, papelada, né, tudo mais, ou sejam questões aí emocionais. Eu vejo que muitos aqui, o emocional já tá pegando menos, mas tem outras questões que envolvem. Qual é a energia atual do grupo 1, tá? Aqui existem parcerias aqui,
ou pessoas, né, que vocês têm investigado para entender como que afeta, né, a tua espiritualidade ou não. Vocês estão conseguindo ter a maestria emocional de alguma situação, vocês estão cortando o mal pela raiz, vocês estão começando realmente a cada vez menos projetar no outro, o que inclusive vai melhorar e facilitar as tuas relações. Seja você uma pessoa, Sá, não tem um relacionamento, né, amoroso, tô sozinha, não interessa, você vai ter uma ajuda dentro desse propósito e dessa troca, tá bem? Então, assim, seja você uma pessoa que está passando, inclusive, por alguma situação dentro do contexto amoroso, eu vejo isso também, né, se resolvendo, tendo um outro movimento aqui, uma finalização de ciclo, sabe? Tava numa fase que não era muito boa, vocês vão ter um início de ciclo muito bom. Então, faltam ainda, né, pelo que eu vejo, algumas amarras, inseguranças, medos e sistemas de crença que vocês estão trabalhando, mas eu vejo que vocês estão saindo aí, vocês vão sair dessa energia que ainda tá um pouco aí na energia de vocês, dentro de um contexto numa energia de 10 de ouros. Então é algum tipo de transformação, vocês já estão acostumados, mas é num nível para não retornar mais, tá? Para não ter aqueles mesmos processos. Aqui, no grupo 1, eu tô lidando com pessoas que têm uma energia de prosperidade muito grande, seja em que área for, seja de que forma for, e que tem tido alguns ciclos na vida. Por exemplo, trabalha com clientes, tem vindo clientes, nessa época nunca vem. Tem algum tipo de ciclo dentro da questão financeira que vocês trabalham, tá? E que para muitos está muito ligado à questão de ancestralidade que vocês têm trabalhado ativamente nos últimos meses. Eu vejo meses aqui, tá? Não vejo uma coisa de um mês aqui. Vejo pessoas cônscias desses processos e que vocês estão rompendo agora, tá? Aqui eles falam muito no número 4 também, né? Muito de uma nova estrutura que vem na vida de vocês agora, nesse mês. Então, não se apeguem tanto às aparências relacionadas assim, Sá, tem que resolver essa coisa, mas o que eu tô vendo de términos de resolução é que vocês vão resolver realmente para partir para algo novo, para ter um movimento novo. Não é mais do mesmo, eu vou resolver daqui um mês. Não, são coisas aqui definitivas. Quando eu falo definitivas, são coisas relacionadas, inclusive, a papéis, a contratos, a pessoas, a coisas assim, decisões e cortes definitivos, tá bem? Vamos ver, então, para fins de expansão, né? As energias, né, de manifestação em maio. O que o grupo 1 vai estar manifestando de forma mais profunda em maio, tá? No início, né, eles estão mostrando muita energia atual de vocês aqui. Só um momentinho. Aqui fala de processos de autoconfiança baseado em como as coisas se desenrolam. Muitos aqui têm uma forte conexão com a espiritualidade. Então, vocês podem estar sentindo nesse momento que a gente está conversando, como se fosse assim, nossa, tá tudo meio bagunçado, parece que eu... Não é que vocês não estão num fluxo, parece que as coisas não estão caminhando como eu sempre entendi que caminha, parece que eu parece que eu não consigo pedir direito para a espiritualidade, parece que às vezes eles não estão ali, não é isso. O que eu vejo aqui realmente é um corte que está havendo de certas energias e certas situações que estão inclusive bloqueando tua criatividade. Então, se por algum segundo, por exemplo, maio, eu tava, por exemplo, o que eu vejo aqui? De uns 45 dias, 30 dias para trás, né, a partir do momento que você está vendo essa leitura, tinham muitas ideias, muitos processos criativos relacionados à sua prosperidade. Desde curso, trabalho, projeto, gente, coloca na sua realidade, por favor. E isso tudo parece que minguou um pouco. Não é que minguou, como você está tendo que colocar o teu foco em outras situações que precisam de cura dentro do contexto da sua vida, que são coisas aí que você veio trabalhar muito forte realmente. Eles falam até do Quiron aqui, né? O Quiron no mapa astral de vocês. Vocês não sentem muito bem essa estabilidade que vocês estavam sentindo, mas ela vai voltar. Tem alguma coisa aqui que tá tendo um corte, né? Que depende muito do teu livre-arbítrio, ou seja, se você decide, vamos supor que você tem que arrumar aquele armário. Vamos pôr uma coisa bem bobinha, assim, pequenininha pra gente entender. Tem um armário lá na tua casa, um quarto que você tem que arrumar. Você tem que arrumar aquilo lá porque senão não vai mais. E daí você fica toda hora, não vou arrumar, vou fazer outra coisa, começa a arrumar, para. E daí a tua energia vai para as outras coisas. Então vai fluindo as outras coisas. Só que daí chegou no momento em que você tem que estar com a casa toda arrumada para fluir na sua máxima potência as coisas. Então você vai ter que ir naquele quarto. E no momento que você coloca a atenção, a energia naquele quarto, naquele armário, as outras coisas aparentemente vão minguar. Mas elas não estão minguando. É que você está tendo que colocar uma outra prioridade porque existe ali na tua intuição, você entende que aquilo está sendo a base, a estrutura para você crescer em outro nível.
né? Aqui a gente pode falar de regularização, aqui traz muito uma energia de Mercúrio, mas traz muito uma energia de Virgem também. Então fala de organização de comunicação, organização de papéis, desde coisas básicas, burocráticas mesmo, né? Que talvez vocês precisem organizar, até outros aspectos da vida de vocês. Então o que vocês vão estar manifestando em maio é uma nova forma de tomar decisões baseadas numa nova estabilidade que vocês estão criando a custas de muitos cortes e transformações. Sistema de crença, ideia, ideal. Eu queria que fosse assim, eu queria... Não, acabou com tudo isso. Não é que vocês estão em sofrimento e a vida não é boa do jeito que vocês gostariam que fosse. Não é tanto isso aqui. Mas não tá sendo assim, né, aquela coisa fofa que vocês, né, talvez pintaram. Então vai haver sim estabilidade, vai haver um começo de uma nova era, vamos dizer assim, da questão financeira, da questão de criatividade, da questão de novas ideias e o seu poder pessoal. Isso é muito forte aqui na leitura do grupo 1. Só que vocês estão nesse entreceio, como a gente ainda falta uns dias para maio, né? Pelo que eu entendo, eles estão mostrando, na verdade, muito da energia desses dias, tá? Antes do início de maio, até dia 5, eu vejo o dia 5 de maio como sendo um dia interessante para muitos aqui. Então vão haver mudanças aí. Manifestações em maio, né? Muitas questões com seus poderes espirituais, psíquicos, tá? Alguma coisa não vai ser tão rápida, né? Alguma coisa que é justamente o que vocês estão lidando agora, tô lidando com um divórcio, tô lidando com o desligamento da empresa, tô lidando com isso. Vai ainda se estender um pouquinho, mas isso não quer dizer que vocês não vão conseguir avançar. Então vai haver, a partir da 3ª semana de maio, uma nova energia, uma nova prosperidade. Alguma coisa vai vir aí, antes do fim de maio. Então conta umas 3 semanas, talvez no meio de maio, né? Porque a gente tá aí quase entrando, então falta um tempinho para chegar maio. Então a gente vai ter uma mudança muito interessante para vocês entrarem numa fase em que vai ser apresentado 2 caminhos, até mais que 2 caminhos e 2 opções para vocês prosperarem. Então a palavra-chave do grupo 1 aqui é prosperidade em maio, tá bem? Então vocês vão trabalhar alguns aspectos ainda da questão de precisarem dos outros numa circunstância, gente. Como é que eu posso dizer? Que não é boa, todos nós precisamos uns dos outros, mas sabe aquela circunstância que te põe numa posição que você se sente menos, que você tem que ser subjugado e tudo mais? Vocês estarão finalizando isso de uma vez por todas agora em maio, tá bem? E tem um novo começo, um novo projeto, tem algo novo que vocês estarão dando início em maio, tá? Esse algo novo vai trazer muita energia, muita criatividade e tem relação tanto com aspectos da infância de vocês, sonhos, realizações, quanto com questões de vidas passadas. Então aqui fala também muito de registros akáshicos. Só para trazer, né? Tem um mini conflito que tá rolando aí. E esse mini conflito, a nível de consciência do grupo 1, é para trazer um novo direcionamento e perspectiva de como você vê a realidade na Terra. O que eu vejo é que vocês estão tendo um boom muito grande em como vocês estão entendendo e integrando a sombra de vocês, a dualidade, os seus processos, a manifestação na Terra, tá tudo meio que acontecendo ao mesmo tempo. Eles falam que agora, essas próximas 2 semanas, principalmente agora, a partir desse momento que você tá vendo, é um momento legal para você não entrar tanto na mente. Porque a mente ela é maravilhosa, é um instrumento maravilhoso que nós temos e tudo mais, mas ela vai te causar problemas assim em termos de definição. Eu sou isso, eu sou aquilo. Então, como vocês estão passando por um processo espiritual numa outra oitava para entrar em outros reinos, ter uma compreensão mais vasta de outras coisas, potências, e seja lá como for que vocês veem, o ego de vocês, ele tá meio que assim, né? Ele sempre vai querer se apegar ao nosso ego, gente. Ele vai querer criar uma identificação com tal energia, com tal nome. É o que ele faz. Então tá tudo bem se a pessoa faz e é isso, e é o que ela quer. Eu tô falando para as pessoas que realmente querem ir além, né? Nesse processo que eu vejo que também tá se dando no grupo 1, para que vocês possam simplesmente viver os próximos dias sem grandes... A gente se coloca, né, grandes conflitos e grandes coisas, às vezes porque eu vejo que isso é uma tendência que vai vir devido à parte espiritual de vocês, devido aos aspectos psíquicos, aos aspectos de sombra e tudo mais, tá? Porque aqui vocês têm muita coisa que vai chegar para vocês, muita compreensão, e como eles querem que tudo seja da forma, e vocês querem também, pelo que eu vejo, que tudo seja de uma forma mais equilibrada possível, sem grandes rompantes. Como que a gente consegue equilíbrio na vida, né? Bom, primeiro que equilíbrio é que nem andar de bicicleta, né? A gente tá sempre indo para um extremo ou para o outro.
a questão da identificação e do apego, eu acho que é o que mais ajuda a gente, sabe? Tipo, quanto menos se identifica, você pode se identificar ali 15, 30 minutos pensando, nossa, que legal, mas não tomar uma decisão baseada na identificação. É esse o foco que eles estão falando aqui. Então, deixa fluir, que muita coisa vai tomar forma, literalmente forma até o fim de maio. Até o fim de maio vocês estarão... É como se agora vocês têm um cetro de poder, certo? O cetro ali dos mestres, seja como for, né? Um cajado, seja como for. Só que ele tá etérico. É como se até o fim de maio aquilo vai se... né? Vai trazer uma forma, vai se materializar, tá bem? Então não tenham essa pressa humana. Eu sei que vocês não têm tanto, mas faz parte, né? Vamos ver então aqui mensagens, né? Desses aspectos futuros, dessas energias futuras aí que vocês podem estar trazendo nesse momento. Aqui fala de tempo de alma, então tem alguma coisa aí que vai trazer um alinhamento. Eu vejo muitas questões de sementes estelares para quem tem alinhamentos planetários, estelares, galácticos, enfim, né? Como cada um de vocês entende. São tantos nomes, né? Hoje em dia, tantas coisas que eu prefiro aqui deixar de forma geral mensagens desse aspecto futuro, dessas energias futuras, tá? Muitos aqui têm vidas passadas no Antigo Egito, né? Muita energia de Sírios aqui também. Que bacana. Gente, olha que doido, né? Deixa eu tentar aqui. Nossa, me ajudem. Então, assim, a gente perguntou de energias do futuro, né? Querem trazer mensagem. Tudo vem energia do passado. Vocês aqui, vocês estarão nesses próximos meses. Eu não acho que isso é só para maio, tá? Eu acho que isso tem relação com a tua vida. Vocês estão num processo de renascimento e trazer os seus dons, habilidades, consciência, tudo pro aqui e agora. Eu vejo pessoas que estão num processo sério de ascensão, que estão num processo sério de resgate interno, de compreensão além do julgamento, do bem e do mal. Isso são poucas pessoas que entram nesse espaço. Muita coisa vai vir à tona. Não é pra... É o que eu falei, gente, da mente. Não é pra ter medo, porque muita coisa vai ser desconhecida. Vocês já são ótimos mestres de vocês, já tem toda uma história, seja ela por formação. Fiz 1000 cursos ou não fiz nenhum. Se você não fez nenhum também, você se identifica com esse grupo, você também está aqui. Você não precisa ficar tirando um monte de diploma espiritual, holístico para estar aqui. Tem gente que tira e não está aqui, porque tudo depende do quê? Do tempo de alma. Então tá. Chegou o tempo de alma em que vocês vão ter o que vocês tanto pediram durante anos na vida de vocês. Que é o quê, sabe? Ter o domínio na minha vida, ter o entendimento. Eu ser quem tá com as rédeas na mão, sabendo do externo, sabendo que não temos controle. Não se trata de controle aqui. Não se trata de entrar em esferas de, eu vou controlar, vou fazer uma magia. Aqui o pessoal não faz. Se você faz magia ritual, eu vejo, literalmente, eu não vejo pessoas assim fazendo... tem que ser esse resultado. Por quê? Porque são pessoas que têm a mente muito aberta. Quando a galera do grupo 1 acha que chegou numa compreensão, vem uma compreensão muito superior daquilo. Inclusive, vocês têm a dificuldade, muitas vezes, de trazer, ou de manifestar, ou de materializar, porque vocês estão num processo muito acelerado. Isso não quer dizer que vocês não vão trazer e materializar. Isso quer dizer que agora isso vai tomar uma nova forma, vocês vão se adaptar melhor, vocês vão, inclusive, criar novos elos na espiritualidade. Então, eu vejo novas energias, vocês podem chamar de deuses, divindades, deidades, chamem como quiser, novas leis, tá? Universais, que estarão sendo atraídas devido ao seu campo nos próximos meses. Eles não estão falando de maio aqui, tá? Maio também, né? Iniciou o processo já iniciou. Fique claro que no grupo 1 o processo já se iniciou. E que estarão sendo atraídos, né, para o seu campo e tudo mais, de acordo com o que você quer. Isso vai estar trazendo, vocês estarão acessando muitos momentos do passado de vocês, nessa vida só, do nada, e isso já tá acontecendo, vai vir, você tá ali conversando com a pessoa, vem uma, cara, eu lembrei de quando eu era criança e fui comprar aquela sandália, nossa, que doido, né, não tem nada a ver, é interessante, realmente não vai ter nada a ver do ponto de vista lógico, tá? Então só entendam tudo isso, porque cada um aqui tem a capacidade de integrar, de entender o que significa isso tudo, e de tomar, né, a rédea ou o comando de várias coisas que vocês estão buscando. A partir do momento que um ser humano ele trabalhou de uma forma consistente, né, séria e profunda a criança interna dele, cara, é muito difícil assim, né,
ter alguma coisa em contra. Por quê? Porque a gente só veio fazer isso na Terra, a gente veio curar, direcionar, endereçar nossos traumas, trabalhar a questão do feminino e masculino, muitas vezes representado pela mamãe e papai e tudo mais. Então vocês vão sofrer uma nova adaptabilidade de como vocês se conectam com a espiritualidade. E isso vai vir através de uma grande mudança que vocês estão trazendo no passado de vocês. Ah, o passado é passado. Sim, o passado é passado. Mas a frequência, a forma que você se conecta, a forma que ele atinge o seu eu do agora, se você é o mestre, né, de você mesmo, se você tem um trabalho interno, se você tem essa seriedade, é muito distinto, gente. Muito. Sabe quando a gente fala, quando é a questão da sabedoria sem a necessidade do sofrimento? Nossa, que grupo profundo aqui. Isso é um grupo hermético. Eu tenho aqui, né? Vamos ver aqui, mensagens finais, essa linha de tempo futura. Muito trabalho à frente, né? De forma tranquila, né? Muito trabalho à frente para que vocês entrem numa energia de racionalidade também a partir da perspectiva emocional. Esses conflitinhos, eles estarão aí, né? Mas eles vão servir para você entrar mais em contato com as suas emoções. Não é um momento propício para você renegar suas emoções. Veio um gatilho, veio uma coisa, não quero acessar agora eu tô focado nisso. Não. Vai ser um momento para você ouvir. Por quê? Através das suas emoções, vocês vão fazer muito shadow work. E através do seu trabalho de integração de sombra, vocês vão potencializar muitas coisas para trazer para a matéria, né? Poder pessoal, dons, seja lá o que for. Daí vocês vão conseguir aí o que vocês estão trabalhando tanto, que é a questão financeira. Então é o momento para equilibrar o racional e o emocional. Entender a importância das emoções, porque até então esse pessoal aqui, como muitos sofreram muitos traumas, muitas coisas, mas já fizeram muitas curas também, entendem muitas coisas, existe uma certa... Não é que vocês não consideram as emoções importantes, vocês ainda não aprenderam o poder que o emocional tem na tua manifestação. Ainda não. Nossa, Sá, eu já vi. Imagina, né? Vai vir mais coisa. Embora você possa ser o mestre de entender isso, vai vir mais coisa relacionada ao teu emocional. Vocês são extremamente inteligentes, extremamente psíquicos, rápidos, estratégicos, vocês são além. A mente de vocês realmente ela não opera de uma forma humana convencional. Imagina quando vocês unirem isso à questão emocional, que agora vocês estão entrando nessa esfera. É uma esfera muito interessante que vocês estão entrando aqui, gente. Muito interessante mesmo, tá? É um novo caminho dentro da questão espiritual, seja como for, que tá meio que lento, né? Às vezes fala, será que eu tô no novo caminho? Será que eu não tô? Mas você tá, e muitos aqui estão sendo muito bem guiados aqui. Eu vejo uma energia masculina, principalmente, mas eu vejo toda a tua espiritualidade. E tem algo realmente que vocês estão para resgatar ainda esse mês. Palpável da questão espiritual. Tá bem, grupo 1? Que maravilha de grupo interessantíssimo, gosto. Obrigado pela tua presença aqui. Espero ter ajudado de alguma forma. Desejo um mês incrível a vocês, né? De muitas realizações, de muito conhecimento, né? E vocês são desbravadores realmente não tenham medo de desconhecido, não tenham medo da sua luz, da sua sombra, né? Que com isso vocês vão co-criar isso daí que vocês têm buscado tanto. Um beijo e até! Olá, grupo 2, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Ai, grupo 2, vamos ver o que está acontecendo aqui. Aqui existe a necessidade de curar, perdoar, fortalecer ou ressignificar a questão da energia masculina. Seja você homem ou mulher, seja heterossexual ou não, não interessa aí, né? Você, como um ser espiritual, tem uma energia primordial espiritual masculina que necessita de equilíbrio, que necessita estar na sua vida e que faz parte do processo de criação de uma vida saudável e equilibrada. Todos temos essas duas polaridades. E a gente precisa entender o que está rolando aqui, né? O masculino. Por quê? Porque o grupo 2 está precisando fortalecer a autoestima também. Eu vejo muitas questões no plexo solar, autoconfiança, processo de decisão, voz ativa, né? Uma comunicação ativa, decisões sérias que vocês têm para tomar nos próximos meses, que pode sim impactar, sempre impacta, né? Mas pode impactar a sua vida de uma forma muito profunda. Um exemplo, eu vou casar, eu não vou casar, vou separar, eu vou fazer isso. Tem decisões que esse grupo 2 precisa tomar
e que vocês precisam estar fortalecidos. Então é o momento de buscar fortalecimento. Como que você encontra fortalecimento? Não sei, Sá, não sei nem o que está acontecendo. Você precisa buscar. Você vai numa terapia, você vai num psicólogo, você vai conversar com alguém, você vai buscar um direcionamento para entender o que você precisa fortalecer. Qual é o foco? Aqui está precisando de foco. Aqui está precisando de uma base, de uma estrutura, porque vocês estão entrando nessa fase de vida, seja você quem seja, em que você precisa criar uma base e estrutura de valores que é sua, que você compreende que é sua. Para que mais para frente você não se arrependa. Poxa, eu tomei essa decisão por causa do fulano. Eu fiz aquilo, mas quando eu fui ver, além de não ficar feliz, eu consegui fazer, eu fiz bem. Eu sinto que não foi para mim, eu sinto que não é meu. Então, muitos aqui estão nessa busca dessa identidade, nessa busca dessa grande iniciação, inclusive, né? Eu vejo essa energia de busca de grande iniciação interna. Todas as iniciações, elas são internas. Existem muitas pessoas que vão em escolas iniciáticas ou em pessoas e elas não são reconhecidas espiritualmente, né? O processo iniciático, gente, conforme é em cima e embaixo, é dentro, é fora, não interessa o nome e os títulos que alguém queira dar, mas muitas das vezes existe também a necessidade, tem que ter, de um reconhecimento da parte espiritual. Por isso que a gente fala que é algo interno, é algo que não tem um diploma que vai dar para uma pessoa, por quê? Porque a alma ela tem um tempo de maturação. E muitas vezes as pessoas não se dão bem, ou acontece muita coisa até ruim ou errada, entre aspas, porque a pessoa não tem a base e a estrutura para entender esses processos de iniciação. Porque o iniciado, ele não tem a escolha de, vamos dizer assim, eu sei que eu não posso ser codependente de ninguém, ponto de vista que não é legal, porque todos temos essas dependências. Eu sei que eu não posso tomar escolhas a partir de medo, porque se o todo está em mim, por que eu tenho medo? Então, vocês vão entrar numa fase, vocês estão numa fase, grupo 2, delicada, muito maravilhosa, mas ao mesmo tempo muito delicada, que é assim, colocando em questionamento todas as suas questões de vida. E não tem certo e errado, não tem julgamento. Você quer continuar fazendo o mesmo, vai. Só que existe uma coisa dentro de vocês que quer esse direcionamento. Então, assim, eu vou tomar decisões a partir do que os outros querem, esperam, pensam, a partir de medos, a partir de não confiar. Então, eu vou tomar esse caminho porque eu não confio em mim o suficiente para entender que nesse caminho eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer, então eu vou nesse. Então, eu fico com uma muleta. Então, fala muito dessa energia no grupo 2. Vamos ver a energia atual de vocês aqui, tá bem, grupo 2. Aqui fala de avanço, né? E aqui fala de prisões internas, né? Desde a infância. Processos de comparação. É como se vocês tivessem, entre aspas, tá, gente? Por favor, vivido o melhor da vida. Vocês fizeram tudo entre aspas que tinha pra fazer, né? Sempre entre aspas, porque assim, não existe isso. Eu saí, eu beijei, eu trabalhei, ganhei dinheiro, fiquei doente, fiquei bom, fiquei isso, fiquei aquilo. E agora vocês estão num grande momento de lição para entender o que é a verdadeira prosperidade, o que é a verdadeira consciência. É uma luta muito grande aqui do mental e espiritual, de uma programação humana e de uma libertação espiritual, que, cara, é longe de ser, porque se tem incluso uma explicação para o que é uma libertação ou para um processo consciencial, provavelmente não é, porque se a mente humana consegue compreender e explicar, que é o que todos nós terapeutas a gente tenta passar para as pessoas, nunca é aquilo, porque é um processo íntimo seu, é individual seu, você vai ter ferramentas, pessoas, mas se a tua mente, se o ego fala, não, com certeza é isso, não vai ser aquilo. Porque é sempre um processo de desbravamento, que muitas pessoas acabam ficando cansadas aí, né? Para no meio do caminho. Mas cada um tem a sua coisa. Então, a energia atual é a fonte e o espírito te levando para uma direção. Essa direção sendo profundamente impactada por traumas, por aprisionamentos, por programas, por crenças já vividas desde a infância, que só te permitem ver direita e esquerda. Ela não te permite ver 360 graus, 180, 15, 20 graus, é direita e esquerda, preto e branco. Só tem isso. E daí vocês entram no processo de conflito, né? O que eu vou decidir, para onde eu vou. Por quê? Porque se existe um conflito é porque existe um potencial superior. Se existe um potencial superior, que potencial superior é esse? Você não vai descobrir enquanto não avança. Enquanto não abre mão do quê? Do medo. Você vai sacrificar teu espírito ou o medo? São decisões sem julgamento, tá? É muito isso que eu vejo aqui no grupo 2. Deixa eu aprofundar só um pouquinho, a gente já vai ver o que vai vir aí em maio. A necessidade de criar um centro, né? De autonomia, de independência, de olhar,
né? Fala muito da energia masculina aqui, tá? Então vamos ver aqui. A espiritualidade de vocês falou, chegou a hora de ser independente, chegou a hora de entrar no desconhecido, gente, e tomar uma decisão. Pode inclusive ser decisões relacionadas à vida amorosa também, coisas que vocês têm feito, coisas que vocês estão em conflito. Será que não vou tirar nada disso? Um grande medo, né? Um grande medo que é baseado no quê? Né? Baseado em ficar sozinho, ficar abandonado, ser menos, não ir de acordo às expectativas dos outros. Vamos queimar tudo isso aí. Tô brincando, gente, vocês tomem a decisão que vocês quiserem, assim. É o que eu falo. Qual é a sua natureza? O que você tá buscando? Se você vai ver pessoas que nem... Não sei se vocês viram o outro grupo. O grupo 1, assim, eles têm queimado tudo desde quando eles existiram aí na matéria. Tô falando de vocês serem assim? Não, porque não tem uma forma de ser. A forma que você é perfeita para a criação, para o Criador. Você ocupa um espaço significativo. Só que o que acontece, né? É como eu vejo, gente, não é a verdade absoluta, tá? Como eu vejo o processo de evolução na matéria, com as consciências e pessoas. Tem pessoas prontas para tomar o seu lugar. Quando eu falo tomar o seu lugar, é assim, não tomar a sua vida, nem nada. Tomar essa direção que você tem tido nos últimos 10 anos. Essa forma de pensar, essa forma de viver, essa forma de manifestar. Porque esse é o próximo passo evolutivo dessas pessoas. Elas não são piores, não são ruins. É o próximo passo. E vocês estão sendo chamados a tomar outro lugar. Só que esse lugar é desconhecido, né? Então ele causa medo e tudo mais. E daí vocês vão ter imensos conflitos. Porque é um novo lugar. Não tem como não ter, não tem como você entrar no desconhecido. Ai, que legal. Qualquer pessoa fica minimamente confusa. Então vocês estão no momento de buscar isso. Vamos entender então as energias e manifestações que vocês, entre aspas, né, têm o potencial em maio. Manifestações de maio para o grupo 2. O grupo da dúvida. Uma grande influência aí da mãe, da energia feminina, né, do sagrado feminino aqui para ajudar vocês a moverem certas estruturas. Aqui fala muito da energia de Hecate, de Lilith, tá? Para quem se conecta, tá? Das deusas negras, das deusas e das energias do submundo, que são justamente a sombra de vocês também, né? Para que consigam mover certas estruturas, inclusive de raiz familiar. Existe muita identificação com certos padrões familiares que não te permitem se transformar. Então, em maio, vocês estarão recebendo muitos insights, muitas mensagens, possíveis mudanças de trabalho aqui, ou busca de mudar questões de trabalho, e muitas mudanças de formas de pensar, ou pelo menos considerar mudar a forma de pensar. Depende da resistência de cada qual. Eu não vou mentir para vocês, vou ficar mentindo aqui. Vocês estão numa energia de transformação total, de corte total. Vocês podem continuar esse caminho, esse direcionamento, esse processo, esse emprego, eu não sei o que é, tá? Se quiserem, vocês vão continuar. Essa aflição, ela não vai deixar vocês, porque vocês decidiram ignorá-la, tá? Então, o mês de maio, ele vai ser um mês muito assim, para você se colocar à prova até onde você quer transformar a sua vida. Até onde você vai fazer com que o emocional não seja a sua rédea, o emocional não curado. Porque até onde eu tô vendo aqui, o emocional, ele tá sendo usado contra vocês. Ele não tá sendo uma força motriz de construção. Todo o emocional de vocês, ou as questões de vocês de autoestima, autoconfiança, muitos estão alocados, né, localizados em corpos de dor, em traumas. Tem muitos traumas, tá? Que alguns aqui, não vou falar todos, acreditam que não passaram e passaram. Tem muitas coisas que vocês talvez nem reconheçam como traumas. E por que eu falo assim? Para você se sentir o coitado e tal? Não, gente, todos nós passamos. É para você entender quão complexo é o nosso sistema nervoso central, quão complexo é o nosso processo de criação de personas, identidades e personalidades que a gente cria para nos atacar e nos defender ao mesmo tempo, porque a gente está num processo aí de autoconhecimento, de busca de libertação desses traumas e como isso vai influir. Vejo muitas questões familiares vindo à tona, muitas coisas, eu vejo assim, processos de mudança forçados. Não tem aqui como você frear, tem como você continuar nessa energia de sentir que talvez você não tenha capacidade de algo por mais tempo. É uma energia de tipo, nossa,
eu tô impotente, eu não vou conseguir tal coisa, eu vou conseguir, não vou conseguir, mas assim, não vejo que é uma coisa assim, nossa, Sai, então que caminho eu tomo? Então, é essa a tua lição atual, você vai ter que decidir seu caminho. O que você está disposto a pagar o preço? Tudo tem um preço, gente. Ser ruim nesse planeta tem um preço, ser bom tem um preço, tudo. Você olha para qualquer pessoa ao seu redor, vai falar, ai não, só eu sofro, o outro não sofre, sofre também. Ele escolheu conscientemente, é sempre melhor a gente entender o que é livre-arbítrio, coisa que eu acho que as pessoas não têm, porque para mim, livre-arbítrio envolve uma pessoa estar livre, né? Então, quanto mais livre de programações, crenças, sistemas só desse planeta, mais livre-arbítrio você tem, porque você está conectado com o cosmos. Você não é só da Terra, você está vivendo uma experiência num planeta, que está num sistema, que está num universo, que está num tempo-espaço. Qual existem outras coisas acontecendo que não temos a capacidade de perceber ou enxergar, porque estamos nesse tempo-espaço, eu vou ser aqui, 2025, até onde eu sei. Então é isso a nossa realidade. Por quê? Primeiro, porque a nossa mente não ia aguentar, todo mundo ia enlouquecer. Segundo, porque a gente não foi desenhado para isso. Terceiro, porque o nosso desenho é justamente para compreender isso, utilizar o que a gente tem aqui, que foi o nosso desenho humano, para ultrapassar isso. Então, assim, vamos ver. Manifestações em maio, né? Questões amorosas, tá? E definições na vida amorosa. Agora em maio. Uma nova fase para aprender sobre espiritualidade. O que é espiritualidade? O que é Deus? O que é essa força? O que é esse domínio? Do que essa menina tá falando aí nesse tarô? Que eu não entendo nada do que ela tá falando. E que são pessoas que daqui 6 meses fizerem trabalhos, vão voltar para a leitura e falar, nossa, agora eu entendo o que essa Sá fala. Porque eu sei que tem muita gente que fala assim, nossa, assisto há meses, não entendia nada. O que sai da tua boca, menina? Daí agora ela, agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. Então eu sou a sua versão do futuro, trazendo a informação que você já entendeu, mas acha que não entendeu, tá? Você vai ter que fazer uma decisão financeira muito desafiadora nesse mês de maio, tá? Isso já tá aqui. Tente não tomar nada por impulso, tá bem? E tente não ir pelo ego. O que os outros vão reconhecer? O que vai me dar mais valor? Porque existe muita energia... Não é validação a palavra, gente. Existe muita energia aqui em relação a tipo, você... É assim que você vai conseguir dinheiro, é assim que você vai conseguir valor. Só que você não conhece muita coisa ainda sobre você. Então tem um aspecto seu que entende como ele vai conseguir dinheiro, como ele vai conseguir valor. E não é esse aspecto que vai permanecer, pelo menos não até o fim da vida, tá? Não até você decidir avançar com esse encontro que você tá tendo da sua própria sombra, da sua própria desconstrução. Porque isso tá chegando agora em maio. Isso tá chegando em maio, né? Muitos já estão nessa energia. Tem encontros aqui que vão te favorecer a como trabalhar. Eu vejo uma energia muito forte da mãe, do feminino sagrado, de uma mestra, enfim, ajudando vocês a trabalharem nisso tudo por questões, inclusive, kármicas. Vocês vão ter algum tipo de ajuda em maio por questões kármicas a lidar com isso. Mas assim, a decisão é tua, o trabalho é teu, o esforço de querer o resultado disso é teu também, tá? Que processo forte aqui, né, gente? Não desista, não. Não se dê por vencido, não. Vamos ver as mensagens aí de linha de tempo futura de vocês? Vamos lá? Vamos lá. Estão nervosos, gente. Não fiquem nervosos. É tenso, né? Eu ia falar um palavrão aqui, mas eu sei que é tenso. Energias do eu futuro, das linhas de tempo futuro do grupo 2. Se vocês decidirem por esse caminho, que talvez seja o mais complicado do ponto de vista do ego de vocês, vocês vão aprender muita coisa nova. E com o aprendizado de coisas novas, gente, a gente sempre tem crescimento, a gente sempre tem novos começos. Então, toda essa ideia que talvez vocês hoje possam estar tendo de tipo, meu Deus, se eu tomar essa decisão, tá tudo acabado, eu não vou ter como o que fazer, para onde eu vou, quem eu sou. Essas não são as perguntas que você tem que estar se perguntando agora, nem as preocupações, sabe? A preocupação maior devia ser assim, meu Deus, eu vou continuar esse caminho. Eu já não sei quem eu sou, o que eu gosto, o que eu tô fazendo, eu vou continuar mais 20, 30 anos nisso? Ou eu não vou me dar a oportunidade de entender como é me sentir em casa na minha própria pele?
Porque muitos aqui ainda não entendem esse conceito de lar. Eu não tô falando, gente, que fique claro que as relações humanas, falo porque assim, eu tô acostumado com pessoas que são iniciados, o pessoal aí que teve questões de relacionamento com pessoas, famílias abusivas, mas eu não tô falando que ter relações humanas é ruim se elas são boas, saudáveis pra você, seja família, seja outros aspectos, mas assim, vocês estão no momento, tá sendo chamada a atenção de vocês pro seu eu, pro seu centro. Quem eu sou realmente? Como eu posso me sentir em casa a despeito do externo? O externo tá bom? Que bom que tá bom, gente. Mas se você tá com esses conflitos, se você tá com essas coisas, não é que o externo tá mal, mas assim, ele vai acabar mudando. Você não vê o pessoal, né, que desperta, terminou o relacionamento, aquele grupo de amigos não tem mais sentido. Não é porque foi mal, serviu até então. Lembra que eu tava falando no começo da leitura do grupo de consciências, né? Cadê o lugar de vocês? Vocês já não pertencem mais aí, a vocês mesmos. É como se a espiritualidade falasse, cara, você não pertence mais a você mesmo. Você tá, entre aspas, sofrendo, você não tá entendendo o que tá rolando e tá tudo bem, ninguém tá aqui forçando, vocês têm que saber tudo, não é isso. Mas vocês precisam recuperar e vocês vão, né, dentro dessa energia, se vocês se trabalharem, esses aspectos de tipo, de se sentir bem, se sentir em casa com vocês mesmos. Eu vejo que é muito isso que falta. Porque o mundo, gente, a gente tem que saber quem a gente é. O mundo, ele pode ruir inteiro. Você precisa minimamente saber quem você é. Mas não do ponto de vista de apego. Ah, então tem que ter um ponto, uma identidade, assim. Querendo ou não, todos nós sempre teremos essa identidade enquanto estamos separados. Algum aspecto nosso está separado da fonte. Porque esse é o ego. O ego não é mal, não é? Mas compreender isso, viver isso, numa lei de unidade, na compreensão do cosmos, em harmonia com a vida, em harmonia com a manifestação, é outro nível. Então existe um falseamento de realidade aqui, né? Vão sair do Matrix, né? Para que você entre numa energia que você se sinta em casa. E nisso você vai conseguir novos começos. Não tipo, eu preciso de uma nova faculdade, um novo relacionamento, ou um novo terapeuta, e daí eu vou saber quem eu sou. Não, você tá indo errado, tá indo equivocadamente. Você precisa entender que o teu trabalho, dinheiro, saúde, relacionamento é só um reflexo seu. Se tá tudo um caos, tem um caos dentro de você e o caos ele não é ruim. A destruição, a morte, né, da natureza, as coisas, os ciclos na Terra, eles não são ruins. Como você tá encarando o ciclo que você tá, talvez não é que está sendo ruim pra você, mas tá te atrasando. A forma que você tá encarando, sabe? É só a forma que você tá encarando. Por quê? Você precisa de um descanso aqui pra colocar as ideias no lugar. E para tomar algum tipo de posicionamento e atitude. E você não vai conseguir isso de um espaço com ser de cortes, né, de energias de várias pessoas, ideias de várias pessoas, porque tem muitas possibilidades que você ainda não enxerga na tua vida. E elas não vão vir sem um custo. Qual custo, Sá? De você lidar com esse aspecto seu agora que tá nesse movimento de ebulição, para que você tenha autoconfiança, para que você tenha compreensão, para que você tome, tipo, essa é a minha vida. Que bom que você pode ter, né, pessoas que te apoiam, isso é muito bom, né, muitas das pessoas muitos dos meus clientes, os inscritos, muitas vezes são pessoas muito sozinhas, né, eles não têm ali, e tiveram muitas questões fortes. Se você tem isso, é maravilhoso, só que não permita que o conforto, o amor, a proteção te confunda num processo de autorrealização, através de uma identidade que é além do ego. O ego, ele busca a segurança, ele busca a validação, ele busca, ai, que lindo, ou, né, ai, que drama que eu vivo. Não. Existem coisas a mais que estão aí na loja do universo para você, que você tem o ticket, mas você precisa entrar na loja, né? O ticket já tá na mão, né? Tem que entrar na loja. É isso que eu vejo. Espero ter ajudado vocês, grupo 2, de coração, né? Um bom mês para vocês aí. Desejo tudo de bom e até. Olá, grupo 3, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Como que é? Aqui a gente tem que encontrar novas formas ou novas compreensões de como trabalhar a energia da raiva e do ressentimento no processo do merecimento. Então, aqui fala de autoestima, do feminino sagrado e tipo, Sal, tô me trabalhando, você seja homem ou mulher, tá? Tô me trabalhando há meses para entrar numa energia de recebimento. Venha, o universo traga, né? Traga um novo amor, traga novo trabalho, traga, né? Tô malhando esse novo corpo, essa saúde, toda essa vitalidade, ok. E o universo falou, cara, essa parte tá ótima, você tá ok nisso. Agora sim, existem ainda
algumas remanescências de ressentimento, mágoa. Pode ser em relação ao que você está querendo, por exemplo, eu tô focada mais em trabalho, então vamos ver a questão financeira, a questão do masculino, tá? E que você precisa trabalhar. Então, eu já trabalhei e tal, mais algumas coisinhas, vamos entender como é que tá a energia, porque eu vejo a necessidade do grupo 3, seja você quem seja, de trabalhar questões relacionadas, pode ser a mamãe, né? A mãe, ao feminino, não necessariamente só a parte emocional, gente, é a parte do feminino. Receber, fluir, intuição, criatividade, cuidado, nutrição, tudo que é correspondente ao feminino. Não é que vocês não tenham, não é nada disso. É que vocês precisam trabalhar a sombra disso, precisam trabalhar a raiva, o ressentimento. Te impede de te conectar com a tua rede de manifestação de uma forma mais profunda. Tô aqui, não durmo direito, acordo às 5 da manhã, faço. Ok, será que é isso? Não tô falando que o esforço ele não recompensa, mas com que energia estamos fazendo isso? Eu vou provar que eu consigo, eu vou provar pro fulano, ciclano, eu vou mostrar, eu vou mostrar pra mim mesmo, né? Nem que você, não tô com um problema aparentemente, conscientemente com ninguém, sou eu comigo, sabe? Então eu vejo um shadow work que está acontecendo aqui, que a intenção ela não é negativa, não é que vocês estão, então, nossa, nada do que eu tô fazendo vale a pena. Não. Normalmente, quando as pessoas fazem um trabalho de shadow work de sombra, quando não é de uma forma produtiva, tá? Elas estão trabalhando contra elas mesmas. Então tem uma parte sua, uma parte nossa, uma parte minha, que ela acredita que ela tem que destruir uma outra parte minha, porque essa parte é feia, essa parte não consegue nada, essa parte é incapaz, sei lá. Então ela fica assim, né? Não, eu vou matar. Quando a gente tem que trazer uma harmonização, né? A gente não vai se autodestruir, se matar, embora muitas coisas que a gente possa ter feito, né? Elas têm esse tom. Então o trabalho do shadow work da sombra, ele é construtivo quando a pessoa se harmoniza. Ninguém vai extirpar a sombra, ninguém vai extirpar a negatividade, até porque a negatividade ela faz parte de um processo de equilíbrio na criação. Se você tivesse só luz, primeiro que você, né, não estava aqui, né? Até onde eu sei. Tem alguém aí que é só luz? A gente não estava aqui. Então a gente tem que buscar o quê? Compreender esses aspectos que a gente chama sombra. Vamos trazer inconsciente. Porque você está manifestando a tua vida, não é só com o seu consciente. Não é só com a lei da atração, com aquela meditação daquela pessoa que você faz todo dia, com aquele pensamento positivo. Não. Porque quanto mais você foca nisso e você vira as costas para o inconsciente ou para a sombra, ou inclusive briga com a sua sombra, sai daqui esse pensamento, sai. Existem níveis e níveis, né? Aqui eu tô querendo falar com pessoas que querem aprofundar o nível. Eu sei que tem pessoas que acreditam que falar cancelei o pensamento funciona. Dependendo se tem uma maldição familiar, várias coisas rolando ali, fica um pouco complicado você só cancelar. Você está se dissociando. E aquilo pode ter um efeito que você se sinta seguro para viver sua realidade. Mas a vida ela não é segura. E a gente não manifesta grandes mudanças, coisas, incluso positivas, no espaço de estar seguro. Porque se seguro significa eu estar com o meu campo eletromagnético, com a minha aura mais restringida, porque segurança, eu preciso de segurança se eu tenho medo. E por que eu tenho medo? É difícil manifestar. A gente fala até do campo quântico, a gente fala do coração, dessa energia, né? Então, assim, a gente precisa aprofundar um pouco mais esse grupo, se é que vocês querem aprofundar, isso é livre-arbítrio de cada um, em termos do que é sua sombra. Em termos do que você é, do que você está representando para você, até onde você está indo. Tenho medo, tenho medo, não quero mexer. Então, não mexa. Só que assim, você tem um coeficiente de negatividade que você trouxe nessa existência. Depende de você até quando você está disposto a equalizar isso, a entender. Você não precisa virar sair matando pessoas por aí. Tem pessoas que eu acho que assim, elas têm uma ideia de trabalho com o inconsciente, com a sombra. Por quê? Porque você começa a ver tanta coisa ruim que você guardou, que tem de outra vida, da infância, que a pessoa ela não tem estrutura para lidar com aquilo. Por isso que se fala muito de uma base, de uma estrutura. Por isso que esse pessoal que sai fazendo um monte de coisa espiritual, energia, tudo, vai lá e culpa o pai de santo, o terapeuta. Por quê? Porque a pessoa ela não teve consciência ou preparo de criar uma estrutura. Não foi passo a passo, ela acha que assim, vai fazer um trabalho espiritual, ela não entende como aquilo mexe, gente, como puxa o inconsciente. E daí a culpa é dos outros. Por quê? Porque a culpa sempre vai ser dos outros, porque a gente está lidando com o quê? Com o inconsciente. O inconsciente ele serve para isso. Ele serve para colocar um véu
e nunca ser você a raiz das coisas. Então, vamos mudar isso. Vamos ver como é que tá a energia de vocês. Vamos mudar isso para que vocês tenham aí esse magnetismo que vocês acreditam que vocês talvez não tenham, tá bom? Vamos ver o que está acontecendo na energia atual. Muitos aqui num trabalho espiritual muito sério devido a questões de relacionamentos também passados, que estão terminando de curar. Aqui fala muito de divórcio energético, ou a necessidade ou a busca de fazer um divórcio energético. Vai ser bacana para vocês, tá? Vejo que seria interessante. Então, vocês estão numa energia aqui, ó, buscando manifestar a energia da Imperatriz, tendo processos e dedicações sérias, tá? Que bacana, parabéns. Vejo pessoas que estão sérios, né, e sérias aqui, e que só precisam talvez trazer esse alinhamento para entender. Se é relacionamento que você tá buscando, meu amor, seja heterossexual ou não, você vai ter que buscar em você realmente esses espaços de ressentimento aí que tem, e você sempre vai atrair aquela pessoa que vai puxar o gatilho naquele ressentimento. E aquela pessoa vai ter outra coisa, enfim, né? Essa é a energia atual de vocês. Eu vejo muita gente aqui não trabalhando assim com desespero para a vida amorosa, eu não vejo, tá? Mas eu vejo que tem sido um foco. Por quê? Porque dentro do contexto amoroso, vocês vão curar o feminino, o merecimento, a autoestima, vocês vão entrar num caminho espiritual também. Então as coisas elas estão se cruzando. Não quero nada de amor, só quero caminho espiritual. Dá na mesma. Do que você tá fugindo? Alguma coisa o pessoal aqui tá fugindo. Ou porque não quer. A gente até entende que não quer, mas por que será que não quer tanto, né? Por que será que... Quando eu falo que a pessoa tem identificação, é quando assim... Sabe quando a gente fala não fede nem cheira, sabe? Que é tipo, é indiferente. Ela nem vai atrás do relacionamento, mas ela também não vai falar, nossa, Deus me livre, não sei o quê, que homem, que mulher, não vai ficar falando assim. Então, não existe essa indiferença total. Tem alguma coisa rolando aqui, né? Que pode ser uma resistência, porque fala de um processo de cura profundo que vocês têm se dedicado para que vocês manifestem algum tipo de novo começo, sem energias do passado. Para não ter essas energias do passado, vocês precisam curar o teu conflito, porque o teu conflito não é o ex, tá? Eu sonho com o meu ex, eu sonho... Tá, mas assim, as amarras são suas. Muitas vezes nem é seu ex no sonho, né? Já começa aí, porque assim, falar que o plano astral é um plano límpido, que a gente sabe tudo que a gente tá vendo é bem complexo. É uma representação. É uma representação do seu inconsciente, do seu medo, do seu trauma. E tá tudo bem. Pode ser ele também, pode ser ela, né? O ex, a ex. Mas assim, é uma representação. Então a vida tá querendo, tá propondo pra você, na tua energia, que você realmente tem um novo começo. Então você vai ter que mergulhar nisso, parar de achar que é o ex, que é aquilo, que é o pai, que é a mãe, e entender as tuas raízes, ressentimentos e mágoas e aprofundar e trabalhar. Se você quiser uma mudança, que eu vejo que muitos de vocês estão prontos, isso daqui tem sido ensaiado. Tem sido ensaiado, então assim, vocês estão prontos para esse ano ter essa mudança. Vejo muita energia novas energias em junho, julho, né, para vocês. Bem bacanas, assim, bem bacanas. Embora a gente vai falar de maio aqui, né? Vamos trazer, então, manifestações em maio que podem estar aí acontecendo com vocês. Grupo 3. Eu vejo grandes catarses, tá? Grandes momentos que vocês podem aproveitar. Eu vejo muita energia noturna. Não sei se vocês vão estar muito meditativos ou muito acordados de noite e tal. Eu vejo muito trabalho no sistema nervoso central também, talvez ativações, iniciações, né? Processos aí, muita leitura, né? Informação. Aqui fala muito de informação, maio. Ó, saiu quem aqui? Mercúrio, né? A gente falou de informação e tudo mais. Vocês estarão manifestando muita informação e energias que vão favorecer vocês verem a verdade para além dos esquemas kármicos. Então vocês vão ver, vai dar aquela doída, mas vai ser libertador. Vai te ajudar a ter uma mudança profunda em algumas dores que vocês carregam há algum tempo, tá? Relacionadas à questão do feminino e ao emocional. Vocês vão ver algumas partes de vocês que talvez vocês não gostem muito, mas o ego de vocês não vai levar a melhor. Porque normalmente o que acontece? A gente vê uma parte nossa e vem uma outra parte nossa proteger essa parte nossa. A gente só existe a gente, né? Tem todo mundo? Será que existem as pessoas? Eu fico nesse processo, né? E você vai se dar conta, muita coisa vai trazer algum grau de dor, mas é aquela dor para cura, para fins de cura, para fins de reconhecimento, de tipo, nossa,
Eu achei que eu tava bom nisso. Então, haverão situações, deixa eu só confirmar uma coisa aqui, que vocês vão manifestar em maio, que elas estão muito ligadas ao processo de lição de algum karma de vocês, que é relacionado com essa energia de autossabotagem, de raiva ou ressentimento, que talvez muitos aqui já viram que tem. Não vejo que eu tô falando algo novo, eu vejo assim, eu tenho essa raivinha, eu solto essa frase. Exemplo, homem é tudo igual, mulher não sei o quê. Eu solto. Eu sei que ela já vem de um espaço, eu já tô mais consciente, eu não tomo decisões baseadas nisso, mas eu solto essas frases. Então, vai haver uma limpeza mais profunda, tá? Que vocês vão estar ouvindo da boca de vocês nessas próximas semanas, tá bem? Ou na mente de vocês, para te ajudar a equilibrar certos aspectos da vida de vocês, para que vocês estejam numa posição de valor. Então, se vocês querem tanto conquistar essa posição de valor, é porque dentro de vocês existe um entendimento que vocês têm esse valor e vocês de fato têm. Só que, é claro, gente, a nossa imagem, o que a gente pensa da gente, o que a gente manda para o universo, o que a gente manifesta, muitas vezes está totalmente cada um de um jeito. Vamos combinar que é real, né? Do contrário, a gente não estaria nesse desafio de entender, cara, por que eu manifestei isso? Nossa, porque daí a gente primeiro vai entrar, eu sou horrível, por isso que eu manifestei isso. Ou a gente vai achar, nossa, eu sou maravilhoso, eu sou perfeito, manifestei isso por causa da inveja do vizinho. Então, assim, vamos sair, limpa a tela e vamos entender num grau mais profundo, além de bem e mal, além de gosto e não gosto, pra gente ter a dignidade, o nosso valor, que é o que eu vejo que é o caminho e processo que vocês estarão entrando em maio, e para realmente se alinhar, tomar melhores decisões. Essas decisões trarão melhores manifestações, porque você está alinhado, você não está preocupado em manifestar algo X. Você está se alinhando com o que você acredita que é X em você, com o que você ressoa, com o que você quer, e a vida ela vai te trazer esse X. Então você precisa entender o ressentimento. É o que eu sempre falo, né? A pessoa tem dificuldade financeira, fala mal de todo mundo que ganha dinheiro. Fala mal do outro, fala mal do serviço do outro, o outro não devia cobrar assim, o outro se valoriza. Por quê? Porque a pessoa tem um ressentimento porque ela não consegue se amar, porque ela não consegue se propor uma mudança positiva, que ela não se valoriza, e ela tem raiva de quem se valoriza, ou de quem, sei lá, alguém ajudou alguém a crescer na vida, eu não sei, né? Que boa sorte, o herdeiro lá, que bom que é herdeiro, Deus abençoe os herdeiros aí. Então, assim, a pessoa vai estar sempre criticando o quê? O dinheiro do outro. Como é que o dinheiro vai querer chegar na vida dela? Ele vai olhar para a pessoa e falar, nossa, eu não quero essa pessoa não me quer, fala mal de mim. Você vai querer namorar com uma pessoa que fala mal de você? Né? Um relacionamento tóxico com dinheiro. Eu tô falando a verdade, porque todo mundo chora. Ai, faz assim finanças, mas fala mal de todo mundo que tá bem financeiramente. Que energia você acha que tá em concordância? Vamos combinar? Né? Vamos combinar que não tá em concordância. Então haverá muita clareza nesse mês de maio para que vocês possam ter um novo começo relacionado a mudanças de posturas. A mudança de postura, o olhar da mudança de postura, o que vocês precisam mudar, vocês meio que já estão tendo lucidez. Agora vocês precisam fazer um movimento, né? O que vai ser esse movimento para cada um de vocês individualmente? Eu não sei. Eu vou fazer um retiro. Eu vou tomar essa decisão, custe o que custar. Eu vou fazer uma cura, eu vou falar com o fulano, eu vou responder o ciclano, né? Vou fazer aquela parceria, não sei, né? Tem alguma coisa aqui que precisa ser rompida de uma forma mais forte, né? E que vai envolver aí vocês verem certas coisas, mas que no fim você vai ser justo com você. Abrir mão de certos aspectos seus para ser justo com você mesmo, né? É uma briga, né, com nós mesmos aqui relacionada à questão de ressentimento e raiva. Às vezes pedir perdão para alguém, não precisa pedir, né, mas trabalhar dentro de você, cara, deixa eu perdoar essa pessoa. Deixa eu realmente ver esse ser humano pelo que ele é, sem as minhas expectativas, sem os meus disparates, sem as minhas feridas da infância, que a pessoa não tem nada a ver com isso, ela tem as dela, né? A pessoa tem as dela também. Então, assim, complexo, mas retilíneo. Eu vejo uma certa energia de resistência aqui pro pessoal. Tem uma energia de resistência. Mas vamos lá, finalizar com energias, mensagens aí, né, de linhas de tempo futuro e tudo mais. Ao grupo 3. Vamos ver. Tá. É uma necessidade de aterramento
compaixão, né? É o ego versus o perdão aqui, ou o auto-perdão também. Aqui o ego, ele vai lutando, né? Até resistir vocês chegarem naquele espaço de... Ai, não tô sentindo nada, nem isso, nem amor, nem alegria, nem raiva, nem... E parece que é errado, né? Parece que o conceito de paz ou indiferença a algo ou alguém é algo errado, porque vocês não estão acostumados a vivenciar paz nesse nível. Vocês vão vivenciar paz nesse nível. Mas para entender toda a potencialidade do teu sol, né? A gente tá falando até do sol aqui, dessa energia magnética, dessa energia que brilha, daquilo que você transparece para os outros, para a vida, incluso para você mesmo, para viver tudo isso, vai ter que ter um processo aí de aterramento, né, de ver algumas coisas como elas são e de auto-perdão e de perdão aos outros e de se perdoar, inclusive por achar que você já tinha superado algo. Cara, eu achei que eu já tinha superado essa questão e eu continuo com isso, mas por que que eu continuo? Tá tudo bem, né? Eu vejo que tá tudo bem. Então eu vejo que a energia do futuro, na verdade, ela tá falando de um processo de silêncio antes de manifestação, sabe? Quando a pessoa tá para manifestar algo, que vem aquela energia neutra. Porque a pessoa, ela só tá buscando, tá alinhado com ele ou com ela. E você vai encontrar isso, né? Que fala até do mês de setembro. Esse é um mês interessante para muitos aqui nesse grupo. Você vai conseguir construir esse eu dessa forma mais clara a partir do movimento com o inconsciente, com a sombra. Você vai trazer o seu consciente mais para fora, sem tantas artimanhas, né, da nossa personalidade, do seu ego, das suas identidades. Você vai conseguir fluir melhor, tá mais tranquila. Aqui que fala do feminino, né, nessa identidade sua divina, nisso vai vir um período de silêncio, né, na tua vida. E nesse período de silêncio vocês vão manifestar isso que vocês querem, mas vai precisar passar por um processo de ancoramento, né, de aterramento. Muitos aqui precisam aterrar algumas coisas para entrar num processo pelo que é. Um exemplo. Ai, ficou sofrendo porque a chama gêmea, a alma gêmea, não sei o quê. Enquanto não cair para a realidade e falar, cara, não interessa o nome ou categoria que você dá para isso aí, você não entender que tem uma ferida de infância que tá pegando e você precisa curar isso, e é isso, e pronto, acabou. O resto é resto, vai ficar mais difícil entrar no processo de perdão e auto-perdão e vai ficar mais difícil acessar o seu eu autêntico. Aqui eles estão falando do seu eu autêntico em outro nível, que você provavelmente tem o potencial de acessar ainda esse ano, de manifestar, de ancorar, e que vai te trazer esse espaço de silêncio, né? Espaço de sem vozes, né? E que vai te ajudar a manifestar, seja lá o que for que você quer, tá bem? Então, vejo muito isso. Se libertando de alguma questão amorosa, deixando alguma questão amorosa para trás, para trabalhar intuitivamente os espaços que te levam para isso, fazer um mapeamento interno. Por que que eu tô com raiva? Por que que esse gatilho? Por que que isso? Por que que aquilo? Isso vai te trazer um grande fortalecimento. Por quê? Porque você vai estar se harmonizando com a sua sombra. E nisso vai vir uma manifestação mais rápida, inclusive, às vezes, do que você pensa, né? Porque daí você vai estar no espaço de equilíbrio entre o seu consciente, o inconsciente, sombra e luz, feminino e masculino. E é isso, tá bem? Espero de coração ter ajudado vocês, grupo 13. Estejam todos muitíssimo bem. Tenham um ótimo mês aí de maio e os próximos dias aí a gente também já vai estar postando, mas com uma energia muito interessante. Um beijo e até!